Bora, rosadinhos, etc. e talk? Olá, prazer. Me chamo Vanessa Gomes e eu sou a fundadora do Rosácea Grupo, que é uma rede de apoio voltado para quem tem pele sensível e com rosácea. O nosso foco é espalhar informações e mostrar que podemos sim conviver com essa condição de pele de uma maneira leve. Hoje eu serei a apresentadora deste podcast. Então prepara, porque nós vamos invadir o mundo da saúde, da beleza, da autoestima e muito mais. Prepare os corações e a pele, porque a nossa convidada de hoje sabe muito. É uma dermatologista renomada, apaixonada por pele e uma amiga super querida do nosso videocast. Ela já brilhou por aqui outras vezes e hoje volta para nos guiar com conhecimento importante sobre tratamentos específicos para quem tem rosácea. E tem mais, ela é a minha dermatologista, então podem confiar. E aí, bora rosadinhos, etc. e talk. Doutora Daniela, é um prazer imenso te receber aqui mais uma vez, principalmente nesse mês de abril, que é o mês de conscientização mundial da rosácea. Muito obrigada. Van, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui mais uma vez, podendo conversar com você, pra gente trazer informação sobre a rosácea, sobre pele sensível, sobre dermato, sobre procedimento, tudo que a gente ama. E vamos que vamos, né? Vamos lá. Vamos arrasar nesse episódio. Vamos lá. Rosadinhos, então, a doutora Daniela, ela já tem 2 episódios gravados com a gente aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, que explica bastante coisa sobre rosácea, não é, doutora? Sim, aham. Mas, para começar esse episódio, não tão diferente dos outros, eu queria que você passasse assim por alto o que é a rosácea, sintomas, seus tipos. Vamos lá. Então, a rosácea, ela é uma doença inflamatória crônica que tem uma etiopatogenia muito complexa, mas que vai levar a alterações neurovasculares e imunológicas da nossa pele, associada a uma alteração da barreira cutânea. Ela tem um componente genético, que sempre é uma dúvida super comum dos pacientes. A rosácea pode ser genética? Sim, ela tem um componente genético. Ela vai ter alguns fatores de gatilho, que são super importantes a gente identificar para poder minimizar esses fatores, e ela acomete mais mulheres, mas também pode acometer homens, e geralmente por volta dos seus 40, 30, 40 anos, às vezes até um pouquinho mais tarde. Então a gente não tem muito assim uma prevalência, né? Quantos % da população é acometido? Aqui no Brasil a gente não consegue saber isso muito bem, mas a gente sabe que em muitos casos ainda são subdiagnosticados. Às vezes os pacientes não têm o diagnóstico correto da rosácea. E é super importante a gente ter esse diagnóstico correto para que a gente possa implementar os tratamentos. E quais são os tipos? Então a gente divide a rosácea. Assim, hoje a gente sabe que o paciente pode apresentar mais de um tipo ao mesmo tempo, mas, em geral, nos flushings, né, que são aquele eritema vermelhidão que vai e volta, o eritema persistente, que é a vermelhidão que já está instalado, a papulopustulosa, onde tem pápulas e pústulas, que são as bolinhas vermelhinhas, as bolinhas amarelinhas, as fimatosas, e tem o fima que é inflamatório e o fima não inflamatório. Geralmente o fima acontece no nariz, mas pode acontecer em outras áreas da face, e também a rosácea ocular. Mas um paciente pode ter mais de um tipo ao mesmo tempo. Isso é importante a gente frisar. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre tratamentos, né, hoje. Então, minha pergunta é muito necessário aquele diagnóstico preciso para iniciar um tratamento para rosácea? Sim, porque os tratamentos, eles vão estar relacionados ao tipo de manifestação. Então, dependendo do que o paciente manifesta e em qual grau, né, se é leve, moderado ou grave, a gente vai depender disso para intitular, para definir os melhores tratamentos. E uma das maiores perguntas que eu tenho: quais são os tratamentos para rosácea? Então, mas vamos falar assim, por alto, porque depois a gente vai, né, falando um por um. Isso, vai depender, então, da manifestação. Quando a gente está ali pensando só nas vermelhidões, ali no flushing, hoje no Brasil a gente tem, a gente não tem o medicamento pronto, mas às vezes a gente pode formular. Então, no eritema, que vai e volta, né? Os flushings. A gente pode usar os alfa-adrenérgicos tópicos e os beta-bloqueadores sistêmicos. No eritema persistente, a gente não tem mais no Brasil, mas teria a brimonidina, para aquela vermelhidão que já está instalada, e as tecnologias, laser e luz pulsada.
Para rosácea papulopustulosa, a gente tem os tópicos, a gente tem a ivermectina, metronidazol, ácido azelaico, e tem os sistêmicos, tanto os antibióticos como a isotretinoína. Para as fimatosas, aí vai depender, quando o fima está inflamado, a gente pode usar antibiótico e também isotretinoína. Para a fimatosa não inflamatória, aí são os procedimentos mais cirúrgicos, né, para tratar o aspecto ali da pele. E para rosácea ocular, aí a gente vai ter, também dependendo da manifestação da rosácea ocular, as opções de tratamento. Acho que eu passei mais ou menos com um pouquinho de tudo. É importante a gente frisar, né, doutora, que a rosácea ocular, quem trata é o oftalmologista, Isso, sempre né? o oftalmologista. Uma vez que a gente faz o diagnóstico de rosácea no paciente, é super importante a gente encaminhar para o oftalmologista, para ele fazer lá o exame físico e fazer o diagnóstico, se o paciente tem a rosácea ocular ou não, com quais manifestações, de quais intensidades, e tratar corretamente. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos tópicos, né? Os tratamentos tópicos são os cremes, né? Loções. Isso. Como é que ele atua na rosácea e quais são os seus benefícios? Uma coisa que eu esqueci de falar, independente da manifestação, a gente tem que sempre prescrever o skincare. Então, independente de se é eritema persistente, se é flushing, se é papulopustulosa, independente da manifestação, sempre tem que ser o skincare adequado. Porque lembra que a gente falou lá no começo que a rosácea causa uma alteração da barreira cutânea? Então, o skincare, se a gente fizer um skincare adequado, ele vai melhorar essas questões da barreira cutânea, e se a gente fizer um skincare inadequado, ele pode até piorar as questões da barreira cutânea. Então, independente da manifestação, sempre vai ter que ter o skincare adequado. Depois de medicamento tópico, a gente tem o ácido azelaico, a ivermectina e o metronidazol. E a gente vai, dependendo de cada caso, fazer a escolha, também baseado na intensidade dessas lesões. Então, assim, tudo é um combo, né? Sim, a gente vai associar o skincare com o medicamento tópico. E, assim, dentro dos medicamentos tópicos, quais são os mais usados? A gente tem esses o ácido azelaico, o metronidazol e a ivermectina. Hoje a gente usa mais a ivermectina, né? Porque ela tem menos efeitos adversos, ela vai ser usada só uma vez ao dia, o que facilita, enquanto os outros dois devem ser usados 2 vezes ao dia. Os estudos mostram que ela alcança os melhores resultados e mantém o paciente bem por mais tempo quando comparado aos outros dois. A gente sabe que não tem nenhum tipo de resistência, então a gente pode usar a longo prazo. Então, hoje o que a gente acaba dando preferência é a ivermectina. E ela está indicado tanto nos casos leves, moderados e graves da rosácea papulopustulosa. E ainda tem um benefício ali no eritema, quando o eritema está relacionado à inflamação. E também é bom dizer que, né, doutora, não sei se eu estou errada, que tem que ter prescrição médica. O ideal é que seja sempre com a prescrição médica, porque o médico vai estar ali acompanhando o paciente, dando seguimento. Então, é super importante que tenha acompanhamento médico. Porque a rosácea já é uma doença que vão ter altos e baixos, né, ao longo dessa história. Então, é super importante que o médico esteja junto para ir manejando esses momentos com piora do quadro. Então, eu sempre acho que é fundamental esse acompanhamento médico para manejar mesmo os efeitos adversos, as recidivas, todas essas intercorrências que você sabe bem que pode acontecer. Até porque pode dar reação. Porque, assim, a gente sabe que esses 3 medicamentos tópicos, eles são indicados e direcionados para quem tem rosácea, né? Isso. Sempre, todo medicamento, né, independente da doença que a gente estiver tratando, tem efeitos adversos. Então, se tiver algum efeito adverso, o médico vai estar ali para manejar esses efeitos adversos, para ver se são efeitos adversos que dá para controlar, ou se são efeitos adversos que estão... a gente vai precisar trocar a medicação, e aí cada paciente evolui de uma maneira. Então, super importante que a gente esteja perto para realmente manejar tudo isso. E pode, né? Pode dar reação. Sim, todo medicamento pode dar reação, né? Por exemplo, o ácido azelaico é super comum ele causar uma pinicação, principalmente no começo, que é previsível. A gente vai tentar minimizar isso com o skincare. Então, é super importante o médico estar ali do lado do paciente, acompanhando. E os orais? A gente falou um pouco dos tópicos. E os orais? Quando é que entra? Agora você fazer um tratamento para rosácea com medicamentos orais? Geralmente, quando só o tópico não foi suficiente para controlar. No eritema
persistente, a gente tem a opção do beta-bloqueador, que é um medicamento tópico que pode ser usado, um medicamento oral que pode ser usado, mas esse medicamento tem efeitos colaterais importantes, então a gente sempre vai pedir uma avaliação para o cardiologista vai fazer um eletro para ver se o paciente pode usar, por exemplo, pacientes asmáticos não podem, então isso é uma medicação sistêmica, né, que tem vários efeitos adversos, então precisa estar acompanhando com o dermato muitas vezes vai pedir um auxílio do cardio, e os outros para tratar a rosácea papulopustulosa ou os fimas inflamados, que seriam os antibióticos, a isotretinoína, também são medicamentos que podem ter efeitos adversos, que a gente vai precisar conhecer o paciente para ver se a gente pode dar para esse paciente e acompanhar para manejar caso ele tenha algum efeito colateral importante. E todos esses medicamentos orais, eles são indicados para todos os tipos de rosácea? Não, cada um para o tipo de rosácea. Então, o beta-bloqueador seria para vermelhidão, e o antibiótico e a isotretinoína seriam mais para as inflamações. Falando de antibiótico, quais são os desafios e os benefícios para quem tem rosácea? Os antibióticos, eles sempre vão ter efeitos adversos de dar uma desregulada ali no nosso microbioma. Então, cada vez mais a gente repensa o uso dos antibióticos, principalmente nas doenças dermatológicas. Eles vão ter o seu benefício. Eles agem ali mais como anti-inflamatório, melhorando a inflamação, o que é interessante, mas quando a gente suspende, a gente sabe que pode acontecer alguma recidiva. E a isotretinoína é um medicamento que nós, dermatologistas, temos, sim, muita segurança em prescrever, porque a gente já conhece esse medicamento e já trabalha com ele há muitos anos. A gente conhece bem os efeitos colaterais, então a gente vai orientar o nosso paciente. O paciente vai para o consultório de tempos em tempos para pegar a receita, assinar termo de consentimento, onde estão descritos ali todos os possíveis efeitos adversos, para o paciente estar bem ciente disso. Então, é uma medicação que precisa dessa assinatura dos termos de consentimento toda vez que o paciente vai fazer a compra, mas com o acompanhamento do dermatologista, seguindo todos os passos, a gente considera um tratamento muito seguro. Então, essa pergunta que eu vou te fazer é até mesmo dos meus seguidores, porque a gente, quando está em crise, a gente quer ficar boa logo. A gente quer sair da crise logo, porque é muito incômodo. Uhum. Então, a gente entra num tratamento de um antibiótico, ou até mesmo de uma isotretinoína, e muitas das vezes não resolve logo. Demora. Então, a ansiedade aumenta, né, quando a gente está na crise. Sim. Os medicamentos não têm um efeito assim tão imediato. Às vezes demora mais para a gente ver os reais benefícios. Às vezes a gente tem até efeito colateral antes de ver o benefício. Isso eu sempre converso com o paciente, que gera muita ansiedade, porque você não está vendo o benefício e ainda está sentindo o efeito colateral. Isso pode acontecer. E aí, nesses momentos, por mais que esteja com o medicamento, entrando com o medicamento sistêmico, a gente vai manter também a rotina de skincare, tentar evitar os fatores de gatilho. Não é porque você vai tomar um remédio que você vai deixar de fazer as outras coisas. Então, você tem que estar seguindo todos aqueles passos e associar o medicamento sistêmico e aguardar o efeito dele. Infelizmente, ele não vai agir do dia para a noite, como a gente gostaria, mas a gente vai ter essas outras armas para tentar controlar até que a gente tenha o real benefício do medicamento sistêmico. Então, muita gente fala para mim, tomei os medicamentos orais e aí parei e voltou. Isso pode acontecer. Por isso que a gente tem que saber qual que é a melhor hora de parar. Por isso que o dermatologista tem que estar ali do lado do paciente, acompanhando e definindo quais são os melhores momentos de suspender a medicação, de fazer uma manutenção somente com tópicos. Mas o que é super importante a gente lembrar é que o skincare tem que estar presente, orientado pelo seu dermatologista, em qualquer tipo da manifestação, em qualquer intensidade da manifestação, e mesmo que você esteja com medicamento sistêmico. Hoje isso é muito importante para a gente. Vamos frisar que tudo age de mão dada com o outro, né? São os tratamentos. Isso, a gente vai somando os benefícios, né? Não é porque você vai fazer um tratamento, você vai deixar de fazer o outro. Às vezes o paciente fala, eu prefiro só tomar o remédio que eu não quero fazer mais nada. Não é possível, porque como é uma doença, que nem eu falei, de uma etiopatogenia complexa, várias coisas estão acontecendo, a gente vai precisar de várias armas para lutar contra os sintomas. Então, a gente vai precisar que o paciente tente evitar da maneira possível os efeitos gatilhos dele, então identificar e tentar evitar. O skincare todo dia ali,
eu sei que é difícil, às vezes cansa, mas é super necessário. Se precisar do medicamento tópico, se não vai associar o sistêmico, vai associar as tecnologias. Vamos lembrar que essas manifestações do eritema, muitas vezes é a tecnologia que vai ajudar mais até do que um tratamento sistêmico. Então vai ser o skincare, o estilo de vida, evitando os fatores gatilhos e fazendo as tecnologias. Eu já fiz 4 sessões de luz pulsada, às vezes não foi suficiente, às vezes vai ter que fazer um pouco mais. Aí a gente vai avaliar caso a caso. Então, às vezes, tem que fazer as tecnologias por um tempo mais prolongado. Melhorou, mas vai ter que repetir daqui 3 meses, daqui 4 meses, de acordo com a manifestação. Então, não existe, assim, uma receita de bolo. A gente vai avaliando e acompanhando o paciente de tempos em tempos e repetindo os tratamentos que a gente sabe que tem a indicação ali para aquele paciente. Então, vocês viram, né, gente? Não é só tomar os remédios que vai resolver. É tudo um combo. Isso, exatamente, é um combo. É um combo, né, doutora? E a ida e a manutenção ao dermatologista faz parte desse combo. Eu falo muito isso porque eu acho muito importante isso, né? Frisar sempre. Porque, já fui lá, resolvi sair da crise, não preciso mais ir. Só que a gente precisa ir. Sim, a gente precisa manter o que a gente chama de tratamento de manutenção, né? Que vai ser o skincare, às vezes vai ser o medicamento tópico, às vezes vai ser o laser de tempos em tempos. Então, às vezes é o oral. Às vezes é o oral, às vezes mais baixo da isotretinoína por um tempo mais prolongado. Aí a gente vai adequando de acordo com a manifestação dos pacientes. Eu tô com uma paciente assim recente que ela fez o laser, teve uma melhora super importante. Aí a gente parou, ela piorou. Então eu voltei a fazer e agora eu falei, olha, a gente não vai parar de uma vez, a gente vai diminuindo a frequência aos poucos e vamos ver como é que você vai evoluir. Então, cada caso a gente vai ter que manejar de uma maneira diferente. Sim, eu vou te falar do skincare, que você falou que pode ser chato. Eu acho que no início é chato, porque eu não tinha hábito. Mas hoje, se eu não fizer, eu sinto falta. Tudo é o costume. Tudo é costume, tudo é a disciplina que a gente vai ter, a energia que a gente vai dedicar. Exatamente. Àquilo. E aquele momento é tão importante, pelo menos pra mim, que é o momento que eu tô comigo. Sim. Então é o momento que eu um momento de autocuidado, não né? é que paro, peraí, tem que parar, vou me cuidar, e aí você começa o dia, né, já se cuidando, tudo muda, né? E à noite, mesma coisa. Então, assim, eu acho que é muito benéfico. Eu sempre falo pro paciente assim, vamos fazer, você acorda, escova o dente, antes de dormir você escova o dente. Nesse momento, você já para, lava o seu rosto, aplica os produtos que o seu dermatologista orientou, você já começa o seu dia fazendo isso e você acaba o seu dia fazendo isso. Já coloca ali na sua rotina das coisas que você faz mesmo, na hora que você acorda e na hora que você vai dormir. E realmente, depois que o paciente pega o hábito de fazer, vai. Às vezes é mais difícil no começo. E às vezes também o que a gente encontra de dificuldade nos pacientes com rosácea é querer experimentar muita coisa, que nem eu falo pra você. Aí, assim, deu certo esse skincare pra você, não vamos ficar fazendo muitas mudanças. Claro, se a rosácea estiver controlada, estiver num momento super tranquilo, até dá pra gente manter. Mas na hora da crise, vamos fazer aquele passo a passo regradinho com aqueles produtos que a gente já definiu que vão bem para você, que a gente tem hoje uma infinidade de produtos bons, e não vamos fazer muita mudança ali não. Isso é difícil, porque às vezes o paciente, meu Deus, não tô melhorando, quero tentar trocar. Nem sempre é necessário trocar. Às vezes a gente precisa aguardar que os benefícios cheguem. Mas parece uma coisa, porque quando a gente tá em crise, vem essas marcas, uma opção de lançamento, a gente quer testar. É super comum isso, né? Mas a gente precisa dar uma segurada. Sim, é importantíssimo. Inclusive, quando tá em crise, é o que você sempre fala pra mim. Suspende tudo e vamos ficar no básico. Isso. O que seria esse básico? O higienizador suave, então a gente dá os produtos higienizadores tipo Sindet, que tem o que não tem detergente, que tem o pH próximo ao pH da pele. Não usar buchinha, não usar esfoliante, só lavar delicadamente com a mão. Água não muito quente nem muito fria, uma temperatura amena. Hidratar com os hidratantes que possuam princípios ativos que acalmem a pele e o filtro solar. Esse é o básico. E se tiver com tratamento tópico, associar o tratamento tópico. Então é isso, gente. Crise é o básico. Sem querer fazer muitos passos, né? O paciente de rosácea não precisa fazer muitos passos, porque a gente sabe que quanto mais coisa a gente puser ali, pode prejudicar. Então tem que ser o tratamento básico com os produtos corretos. Posso te fazer uma pergunta que não tá aqui? Pode. Até porque é um pouquinho... não é muito sobre o tratamento, mas acho que tá dentro de uns que acho que vale. Tônico.
O que você acha de tônico? Olha, até existem tônicos com princípios ativos calmantes, mas vamos lembrar que a gente vai pôr no algodão, vai friccionar a pele. Se tiver uma crise muito intensa, eu não vou dar o tônico. Talvez depois que controlou, a gente pode até fazer, que a gente pode ter alguns benefícios. Mas é necessário? Não é necessário. É só saber. Não é totalmente necessário. Eu não uso. Não é. Eu não uso. Não é. Depois que você falou que não era, eu não uso. Doutora, voltando agora. Corticoide. Já tive vários relatos de rosadinhos que foram a médicos e que fizeram tratamentos com corticoide. Tá? Mas a gente fica na dúvida se é um tratamento, o corticoide é um tratamento para rosácea, se rosácea não, quem tem rosácea não pode usar corticoide, enfim, corticoide pra gente que tem rosácea é um tratamento? É bom? Não. Não é, tá? Mas deixa eu explicar algumas coisas antes. O corticoide, ele é muito utilizado na dermatologia para diversos tipos de patologias dermatológicas. E ele é um anti-inflamatório, mas o tipo da inflamação da rosácea e os outros comemorativos da etiopatologia dessa doença não tem o benefício com o corticoide. Então, ele pode até dar uma melhorada inicialmente, mas muitas vezes quando a gente suspende, vai piorar. Então, ele não é uma medicação de escolha para a rosácea. O que pode acontecer? Será que no primeiro momento ali, o médico não tinha certeza do diagnóstico, pensou em algumas outras doenças que são diagnósticos diferenciais da rosácea e que podem ser tratadas com corticoide e deu corticoide? Pode acontecer isso. Então, às vezes, naquele primeiro momento não teve o diagnóstico correto, pensou em alguma outra doença e deu corticoide, e aí quando tirou, vai piorar. Então, o corticoide não é um tratamento para rosácea, ele não está indicado. Às vezes, ele pode ser indicado quando não tinha o diagnóstico correto, mas aí você sabe, quando tira, vem, às vezes até assim, é catastrófico os quadros. Eu já tive pacientes, inclusive, que chegaram até mim pelo Rosácea Grupo. Foi uma paciente, lembro certinho, de atendimento online, ela não era de São Paulo, não lembro direito de onde ela era. Ela estava 4 meses usando corticoide, tinha sido receitado por um outro profissional não médico que ela tinha passado, e ela tentava tirar e piorava, e nisso ela foi ficando meses. Quando ela chegou, veio pra consulta comigo, já fazia mais de 6 meses que ela estava usando corticoide. E aí eu conversei com ela e falei, a gente precisa tirar, a gente sabe que vai ter uma piora muito importante e a gente vai ter que passar por esse momento utilizando o tratamento certo para depois ter o benefício. E foi um processo mesmo, a gente ficou ali algumas semanas. Tirou o corticoide, piorou muito, o rosto dela encheu de pústula, ela não conseguia sair de casa. E aí a gente introduziu o tratamento correto e teve que esperar o tempo do tratamento correto fazer o efeito. Foi super difícil, mas a gente estava ali, a gente sabia que isso ia acontecer. Uma coisa que é importante é assim, a gente já, vai acontecer, a gente vai passar por isso. Isso é importante, isso minimiza um pouco a ansiedade, não que tire. Minimiza. E aí a gente foi fazendo um tratamento correto, acho que quase 1 mês para controlar e conseguimos controlar. Então o corticoide não é um tratamento para rosácea, mas se for usado ou por um momento que a gente não tinha o diagnóstico certo, a gente vai precisar tirar. A gente sabe que vai acontecer uma piora e a gente sabe que a gente vai ter que controlar essa piora com o medicamento certo, que pode ser um processo um pouco prolongado. Mas, então assim, o corticoide não é um tratamento para rosácea. Muita gente fala que é efeito Cinderela, né? Dá aquela melhora imediata, mas depois vem uma piora que não vale a pena. Então, um amigo da minha amiga. Isso é sempre engraçado, né? Um amigo da minha amiga, e ele trabalha com essa minha amiga de infância. Ele tem rosácea. E aí, eu já tinha falado com ela, falei assim, Michele, manda ele ir pro dermato, porque ele só usa corticoide. Nossa. E ele não vai no dermato. Ele acha que, tipo, é isso, resolve a minha vida. Só que agora, a pele dele tá ficando fina. O corticoide tem muitos efeitos adversos importantes, então afina a pele, piora a telangiectasia, pode dar até estrias. Na face é menos comum, mas em outras áreas do corpo é super comum o uso prolongado das estrias, pode aumentar pelos, então tem muitos efeitos adversos. Então, mesmo quando a gente está tratando alguma doença que tem a indicação de usar corticoide, a gente sempre tenta dar por um curto período de tempo. E o corticoide correto, tem diversos tipos de corticoide tópico, de diversas potências e de diversas qualidades, vamos dizer assim. Então, tem alguns que tem uma formulação melhor para quando a gente precisa usar na face.
Mas a gente sempre vai minimizar, vai usar para tirar da crise, e depois a gente vai fazer as outras doenças, tá? Não a rosácea. Tá. Uma dermatite seborreica, outras doenças que a gente trata com corticoide. Aí a gente vai usar por um tempo determinado, tirou da crise, a gente vai trocar por outros medicamentos. Então, mesmo quando a gente usa, é sempre por tempo determinado, e a gente vai ajustar ali a potência de acordo com a área do corpo que a gente está usando. Então, não é todo corticoide que a gente vai usar para toda doença. Então, tudo tem que fazer sentido ali, que é difícil a gente explicar. Mas a gente vai analisar cada caso, definir a potência, definir qual tipo de corticoide, por quanto tempo, e aí vai acompanhando o paciente para retirar o quanto antes e fazer manutenção com outros medicamentos que não são corticoides. E aí, vamos lá. Eu vou ao dentista, preciso tirar um dente, fazer um canal, seja o que for, preciso usar corticoide. Aí é o sistêmico, né? É o sistêmico. Como é que E a gente vai ter que ajustar, né? O risco-benefício. Vai ter que usar por um outro problema de saúde. Se tiver algum problema com a pele, a gente vai ter que depois tratar. Claro que se precisar, por uma outra doença ou por um outro procedimento, por exemplo, como um tratamento dentário, e tiver que usar, vai usar. E se tiver crise, a gente vai ter que tratar essa crise. Mas é sempre importante também Se puder evitar, melhor. Mas tem alguns casos que não tem como evitar. Tem como evitar. Aí vai ter que usar e a gente vai ter que tratar. É aquela coisa, a gente tem que estar ciente do que pode acontecer. Não é verdade, doutora? A gente sabe que vai dar crise, se der, tá tudo bem, e a gente vai sair dela porque toda crise passa. Isso, exatamente. Você estava falando aqui, né? A gente está falando sobre os tratamentos. Como é que você sabe, assim, qual é o tratamento ideal para Vanessa? Como é que é o tratamento ideal para X? Pela manifestação que ela apresenta. Então, qual é o quadro clínico que ela apresenta, quais manifestações que ela apresenta e qual intensidade essas manifestações estão naquele momento. E baseado nisso, a gente vai definir qual é o melhor tratamento para aquele paciente naquele momento. Então, E isso pode variar ao longo da vida. E existe um plano de tratamento? Em relação ao tempo de uso. Ao tempo de uso. Você olha assim, a Vanessa, ela vai ter tanto tempo para usar aquele medicamento. A gente tem os estudos que mostram que é seguro usar por tanto tempo, mas hoje a gente sabe que quando a gente usa por um tempo mais prolongado, por exemplo, a ivermectina, para o caso das papulopustulosas, leve, moderado ou grave, a ivermectina é o tratamento super indicado. Hoje a gente está tratando os pacientes por tempo mais prolongado, e por a gente ter o conhecimento do que é essa droga, do mecanismo de ação dela, a gente tem segurança de usar por tempos mais prolongados nos pacientes que respondem bem a ela. Então, a gente pode usar sim. Já que você comentou sobre ela, posso fazer uma pergunta novamente? Aliás, não sei nem se a gente fez essa pergunta, mas vou fazer de novo. Se eu fiz, a gente frisa. Pode. Muitos de nós tem medo de tomar a isotretinoína. Medo. Por conta dos efeitos colaterais. Sim. A isotretinoína, ela é um medicamento que tem muitos efeitos colaterais importantes. Mas quando prescrito pelo médico que está acostumado, que conhece bem essa medicação, que já trabalha com essa medicação há muitos anos, a gente está ali só vai indicar se o paciente tiver condição de tomar. Então, exames de sangue antes, para ver se não tem problema de colesterol, de triglicérides, se a parte hepática está ok. Aí a gente vai dar medicação, a gente vai pedir novamente os medicamentos. Se tiver alguma alteração, a gente vai ou ajustar a dose ou suspender. Se o paciente tiver algum outro tipo de efeito adverso importante, a gente vai diminuir a dose ou suspender. Então, assim, é um medicamento que tem efeitos colaterais, como praticamente todos os medicamentos, e que se tiver com acompanhamento do médico, é seguro. Agora, precisa ir no médico, precisa fazer o exame, precisa relatar os efeitos adversos para que a gente possa manejar muito bem tudo isso que está acontecendo. Então, eu acho que é um medo pertinente, mas quando você está junto com o seu médico, você vai tomar esse medicamento e vai ser seguro. E cada um tem a sua dose. As doses podem variar. Né? Não é que eu vou tomar logo porque eu tomei igual, não é? Não, os tratamentos cada um nunca são iguais, né, doutora? Isso. Agora, o importante é esse segmento com o médico. A isotretinoína a gente fica até seguro, porque não dá para comprar sem receita. Então, se não estiver indo ali no consultório pegar receita, o paciente não vai tomar. E os médicos sempre vão pedir os exames e vão acompanhar essa parte laboratorial, e os outros efeitos colaterais clínicos, a gente também vai estar ali frente ao paciente, examinando, conversando. Então, apesar de ser um medicamento com esses efeitos colaterais importantes, é um medicamento que a gente sabe que não vai fugir tanto do nosso controle, porque não se vende sem a receita. É um medicamento que tem receita controlada, então o paciente não vai poder comprar se não estiver sendo acompanhado pelo médico. E o efeito colateral mais importante é a teratogenicidade, que é a mulher que está tomando, engravidar e ter uma má formação fetal.
Então a gente tem que conversar muito bem. Essa mulher deve estar usando 2 tipos de métodos anticoncepcionais, e aí vai tudo ali do médico tá orientando e acompanhando essa paciente. Então, podemos dizer que o tratamento com a isotretinoína é indicado, é aliado e é seguro se tiver com acompanhamento médico. Exatamente. Resumimos tudo. Tá, e agora então a gente vai pro quadro O Cravo e a Rosa. Tá. Vamos lá. Lembra dele? Cravo é aquilo que você não indica, não curte. Rosa é tudo aquilo que você curte e indica, tá bom? Tá. Pode responder os dois também. Tá. Vamos lá. Primeiro. Tchan, 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 suspense. Tararã. Vamos lá. Primeira imagem. Cadê ela? Hidratantes calmantes. Cravo ou rosa? Totalmente rosa. Total, né? Indico muito. Os hidratantes calmantes são muito importantes para esses pacientes. Então, hoje a gente tem algumas opções muito legais que tem os benefícios da hidratação, emoliente, umectante, oclusivo. Então, os hidratantes ali bem formulados, que a gente fala. E com princípios ativos que ajudam a controlar a inflamação, que ajudam a acalmar a pele, que ajudam a melhorar as condições da barreira cutânea. Então, eles são super bem-vindos. Hoje a gente tem, inclusive, hidratantes com veículos diferentes, que a gente vai adequar ao tipo da pele, se é uma pele mais seca, se é uma pele mais oleosa, se é uma pele que, além da rosácea, tem mais alguma outra patologia de pele. Então, eles são muito bem-vindos. Eles devem ser utilizados na rotina de skincare todos os dias pelos nossos pacientes. E ele é totalmente rosa. Totalmente rosa. Muito cor de rosa. Sem dúvida. Próximo. Compressas frias no rosto. É rosa também. A gente pode utilizar compressas. Eu gosto muito da água termal, que eu acho prático, e ela vai ajudar a diminuir a temperatura da pele, vai ajudar a acalmar a pele. Pode fazer compressas com chá de camomila, que os pacientes também gostam. Eu já acho que dá um pouco mais de trabalho ali para fazer, mas é válido. A gente pode usar sim. Só lembrar de não friccionar o rosto, fazer a compressa de uma maneira delicada. E a água termal borrifar ali nos momentos que tá com muito ardor, muita queimação, nos dias que são dias muito, muito quentes, como esses que a gente tá vivendo. Nossa. São bem-vindas. Ok. Próximo. Cosméticos com ácido. Então, aqui é cravo e rosa, porque existem diferentes tipos de ácidos. Se a gente estiver pensando em ácido retinóico, alfa-hidroxiácido, beta-hidroxiácido, é cravo. Então, esses ácidos que vão aumentar o turnover celular, que classicamente podem irritar a pele, independente do paciente ter ou não rosácea. Qualquer pessoa que use um ácido ali no começo, nas primeiras semanas de uso, pode dar essa irritação, que chama dermatite de contato irritativa, que é um clássico efeito colateral desses tipos de ácido. Então, esses tipos de ácido eu não recomendo. Nunca vai recomendar? Nunca é uma palavra muito difícil na medicina. Se o paciente estiver super controlado, a gente pode até pensar no ácido leve. Mas assim, no geral, cravo. Não vamos usar ácido que a gente sabe que pode irritar a pele. Porque se o paciente já tem uma pele que é sensível, que tem alteração de barreira cutânea, que tem uma neuroinflamação agindo naquela pele, a gente não vai dar um negócio que vai irritar mais ainda. Então, Sim. Classicamente não. Mas em alguns casos a gente pode até dizer que vai pensar no caso, mas classicamente não. Agora, por exemplo, o ácido hialurônico, que não é o ácido que tem essa função de aumentar a turnover, que é um ácido que vai mais hidratar, ele pode ser usado. Ele, inclusive, pode estar presente em algum desses hidratantes que tem efeito calmante. Então, o ácido hialurônico, ele é uma exceção. Mas esses ácidos de aumentar a turnover celular, para rejuvenescimento, esses ácidos a gente não vai usar na rosácea. Melhor, né? Não inventa, né? Não inventa história, gente. Não inventa história. Hoje a gente tem tratamentos também injetáveis, né? Que pode também ajudar bastante. Sim, os lasers, as tecnologias, os injetáveis, a gente vai manejar o envelhecimento de uma outra maneira. Não tem tanta necessidade de usar esses ácidos fortes. E hoje a gente tem dermocosméticos muito diferenciados, com outros princípios ativos, que trazem benefícios semelhantes ao do ácido, claro que não na mesma intensidade, mas que trazem benefícios e que podem ser usados quando a rosácea está controlada. Então, hoje a gente tem outras armas terapêuticas, até com tratamentos tópicos, que vão trazer eficácia e que são seguros para o paciente com rosácea.
Entendi. Então não vamos inventar ideia. Não vamos. Doutora, vamos falar um pouquinho de idades. Existe algum desafio? Você acha desafiador tratar rosácea em idades diferentes? Exemplo, uma rosadinha com 20 anos, outra rosadinha com 50. Na verdade, o desafio não é tanto no tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso muitas vezes vai ser o mesmo. Mas o desafio é as outras condições da pele. Então, talvez com 20 e poucos anos, pode ter uma pele mais oleosa, pode ter até uma acne associada. A paciente com 40 mais, 50, pode estar entrando na menopausa, aí vai ter a pele mais ressecada, aí vai ter mais alteração da barreira cutânea relacionada ao envelhecimento. Então, aí a gente vai ter que ajustar o skincare e escolher o melhor medicamento para rosácea, combinando ali com aquela fase da vida da paciente. Então, em relação à rosácea, medicamento não vai mudar muito, mas o que vai mudar é esse manejo que está por trás de tudo isso, que a gente vai ter que adaptar não só a idade, mas outras condições que a paciente possa ter associadas. Então, acho que o desafio é mais esse do que a própria escolha do medicamento que a gente vai usar. Você falou de menopausa, né? Eu não sei se é só na menopausa ou pode ser todos. Às vezes a nossa pele tá seca, às vezes a nossa pele tá oleosa, muda. É só quem tá na menopausa. Outros fatores também podem influenciar. Então, por exemplo, o clima mais frio e principalmente o clima mais seco tende a deixar a pele mais ressecada. Uhum. O clima mais quente, mais úmido, às vezes deixa a pele um pouco mais oleosa, porque a gente vai transpirar mais, vai estar mais exposta a esse calor. O ambiente com muito ar-condicionado, que aí no calorão a gente vai muito pro ar-condicionado. Então, tudo isso interfere na nossa pele e isso são fatores que também podem deixar a pele mais sensível. Os extremos de temperatura, o ar-condicionado, o clima seco, isso tudo pode deixar a pele mais sensível. Então, eu sempre falo assim, a gente tem que adequar o skincare. Não só, até fiz essa pergunta no meu Instagram outro dia. Você acha que o skincare é baseado na sua idade? É muito mais do que isso. O skincare, claro que a idade do paciente é importante, mas o estilo de vida, o lugar onde ele mora, o clima, como é o dia a dia dele. Ele é um paciente que acorda, já vai para uma sala com ar-condicionado e passa o dia inteiro lá? Ou ele é um paciente que acorda e pratica uma atividade física no sol, depois ele volta, depois à tarde ele tem um trabalho que ele precisa ficar andando na rua. Então, tudo isso é importante a gente entender do paciente para a gente adequar o skincare dele. Tudo tem jeito, né? Tudo tem jeito e não existe não é engessado, né? A gente vai adaptando de acordo com esse estilo de vida. Então, tem paciente que viaja muito, então vai viajar para onde? Como é o clima? Então, tudo a gente vai precisar adequar. Esse mês ele vai trabalhar saindo. O trabalho dele vai ser na rua, então todo dia ele vai almoçar e vai ficar, sei lá, visitando clientes na rua, então vai estar mais exposto ao sol, vai estar mais exposto ao calor, então a gente precisa entender tudo isso pra gente adequar o skincare desse paciente. Agora, existem os tratamentos, é tão complicado isso, porque eu tenho tanta pergunta, porque às vezes você não tem só rosácea. Você tem rosácea, você tem acne. Você tem rosácea, você tem dermatite. E assim, enxurrada. Você tem rosácea e tem melasma. Como é que esses tratamentos? Como é que você consegue controlar as 2, 3, 4 condições de pele ao mesmo tempo? Existe essa possibilidade? É um super desafio. Às vezes a gente vai ter que dar preferência ao que está mais incomodando o paciente. Então, agora a sua rosácea tá super descompensada. Então, nós vamos primeiro compensar a rosácea para depois tratar o seu melasma. Então, compensou a rosácea, então agora a gente vai tratar o seu melasma. Então, vamos lembrar que a gente tem produtos de skincare, dermocosméticos que são super interessantes, com resultados super legais. A gente tem as tecnologias que podem nos ajudar muito. E às vezes a gente tem também medicamentos. Então, dependendo de qual é essa associação, a gente vai indicar toda essa sequência de skincare, de tratamentos tópicos, de tratamentos sistêmicos e de tecnologia, de acordo com o que está prevalecendo naquele momento, e depois a gente vai tratar a outra doença, no caso de rosácea com melasma. Rosácea e acne, a gente vai ter que ajustar medicamentos, a gente tem medicamentos que podem ajudar em ambas as condições.
A rosácea é a dermatite seborreica, por exemplo. Então, se tiver com a dermatite seborreica mais compensada, a gente vai ter que tratar primeiro ela. Às vezes a gente vai lançar mão de tratamentos sistêmicos também, que podem ajudar em ambas as condições. Aí é caso a caso, super específico e tem que ser muito personalizada aí essa conduta. E tem que ter disciplina. Muita disciplina, muita paciência. Mas a gente consegue, sim, ter resultados super interessantes. Então tem jeito. Com certeza. Isso é importante a gente falar, porque às vezes a gente se desespera. Não. São casos mais difíceis, né? Mais desafiadores também para cada médico que está acompanhando aquele paciente, mas a gente tem como melhorar ambas as condições. Às vezes não no mesmo tempo, em tempos diferentes, mas a gente vai ter resultado com certeza. E vamos agradecer que a ciência está aí e que está desenvolvendo cada dia mais, né, ao nosso favor. Então, antes a gente não tinha alguns tratamentos aliados como hoje temos. Exemplo, isso eu vou te perguntar, a toxina botulínica, você acha que é aliado? Você acha que a ciência trouxe ela para poder também, ser um respiro pra gente? Então hoje a toxina botulínica, ela até entra, né, em alguns estudos, alguns consensos, mostrando os benefícios para o paciente com rosácea. Então a gente faz muito para o tratamento das rugas dinâmicas da face, mas hoje a gente já sabe que numa diluição diferente, aplicando num plano mais superficial, ela vai trazer benefício também na vermelhidão. Então aí a gente vai usar dessa outra maneira para que ela possa melhorar a vermelhidão e também alguns sintomas, como a pinicação, a ardência, a queimação. Então, ela tem esses benefícios também. Aí, a gente vai aplicar na área onde o paciente fica mais vermelho, mas vamos lembrar que é uma aplicação totalmente diferente da aplicação que a gente faz para o tratamento das rugas. Inclusive, gente, a gente tem lá no Instagram a doutora Daniela explicando sobre microbotox, né, doutora? Como a gente usa uma dose mais diluída, a gente dilui mais aqui a toxina, é conhecido também como microbotox. E a gente tem ela explicando, tem eu fazendo, né? E realmente é bem diferente e pra mim mudou minha vida. Você responde super bem, não são todos os pacientes que respondem super bem. Então, às vezes o paciente chega, ai meu Deus, será que a solução pra mim é fazer o botox? Eu falo, olha, a gente pode tentar, mas eu não vou te garantir que seja a solução. Tem pacientes que respondem muito bem, outros nem tanto. Tanto que a gente pode fazer a gente deve fazer a toxina associada ao skincare, associado a tratamentos, sejam eles tópicos ou sistêmicos, muitas vezes associado às tecnologias. Aí a gente vai vendo como o paciente vai responder àquele tratamento. Mas hoje ela sim está indicada para o tratamento tanto da vermelhidão como dos sintomas. E vamos deixar claro, gente, que como tudo, né? Pode responder, como pode não responder. Então, a gente tem que ficar atento a isso também, porque eu tenho, às vezes, alguns relatos. Pô, não resolveu em nada. Tá bom, mas vai prevenir as rugas. Pra ruga vai pensar positivo. Vai prevenir a ruga, né? Quando a gente aplica aqui nessa área da vermelhidão das bochechas, se não adiantou nada, não adiantou, a gente não faz mais. Tá? A gente pode continuar fazendo pro tratamento das rugas, mas a gente não vai fazer pro tratamento da rosácea. Então, assim, é super importante a gente frisar isso, porque eu já tive paciente que chegou achando que ia ser o milagre da vida dele e não foi. Tá? Tem como saber se vai ser bom ou ruim? Só fazendo. Só fazendo. É por isso que agora vários dizem, Vanessa, você falou que mudou a sua vida. Gente, mudou minha vida. Mas não necessariamente vai mudar a sua. Exatamente. Cada rosácea reage de um jeito. E vamos lembrar que você tá sempre com o seu skincare adequado, você tá sempre usando o medicamento de acordo com a minha orientação, você também faz algumas tecnologias que ajudam, então é um conjunto de fatores, né? Sim, sim. E tem que ter disciplina, gente. Tem que ter disciplina, tem que ter paciência. Eu sei que é difícil, porque a gente se desespera mesmo. Por mais que eu tenha todo esse acompanhamento, que eu faço tudo, seja disciplinada, quando eu entro em crise, doutora, eu fico mal. E sabe o que é importante também, Van? Ter até um acompanhamento psicológico. Sim. Porque como essas crises podem causar muita ansiedade, aí o paciente vai ficando muito chateado, às vezes até deprimido. Então é super importante a gente também conversar sobre isso, porque às vezes o paciente não gosta de ouvir isso, ele não quer ouvir isso, ele quer que a gente resolva ali o problema dele, mas a ansiedade, tudo isso também pode piorar os quadros de rosácea. Então é importante essa questão da saúde mental também, acho que é super importante você abordar sobre isso, talvez até, não sei se você já chamou psicólogo. Nós temos um episódio com a Patrícia, que é uma psicóloga, e agora no mês de abril a gente também tá fazendo vários conteúdos sobre.
muito legal. Porque aí as crises pioram a ansiedade piora a crise piora a ansiedade. Aí uma vez eu tive uma paciente que ela falou, olha, eu não trabalho mais porque eu não posso sair de casa de dia. Eu não posso sair de casa no calor. Ela tava sem sair de casa, porque tudo ela achava que ia piorar. E aí eu falei, olha, você já pensou em conversar com... Ela não gostou de ouvir. Então, assim, precisa também ter esse acompanhamento psicológico, precisa ter, talvez, até se precisar tratar uma depressão, uma ansiedade, porque a pessoa também... A rosácea pode ter desencadeado a depressão? Pode, então ela vai precisar tratar aquilo. Ou, de repente, ao Ou contrário. ao contrário. Então, porque aí a depressão, a ansiedade vai piorar as crises de rosácea. Então, é muito importante esse acompanhamento multidisciplinar nesse paciente que está muito ansioso por conta das crises. Porque é muito importante. A gente surta mesmo. As pessoas, que besteira, que bom. Não é. Não. Porque a rosácea, ela dói. Ela dói, ela arde, ela pinica, ela causa muito desconforto. E quando tá com as lesões mais pápulo-pustulosas, são lesões que estão na face. Então, todo mundo, às vezes, olha, pergunta, você tá com alergia, você tá com não sei o quê. Então, são lesões que você não tem muito como esconder. Então, é super importante essa parte da saúde mental. Não, e assim, vamos lembrar que a gente tem uma condição de pele que não tem tanta informação. As pessoas não conhecem. Então, assim, quando olha... Se assusta. Se tiver severa, se assusta. Né? Então, assim, isso tudo causa constrangimento, preconceitos. Já tive vários relatos de pessoas que foram mandadas embora de trabalho, porque falta de informação. Sim. Né? Você tá assim, principalmente recepcionista. Nossa, tem várias rosadinhas recepcionistas que foram mandadas embora porque estavam em crise, mas se você é o primeiro contato ali da empresa, tá desse jeito, não pode. Então, assim, existe isso tudo. É um absurdo, né? Mas é um absurdo. Vai ser abordado, com certeza. Entendeu? Então, por isso a gente também tá trazendo um pouco essa parte psicológica. Eu acho super importante, Ivan. Sim. E, inclusive, você até deu a ideia, né? Eu lembro dessa paciente, foi um caso bem impactante. Isso. E a gente, o psicólogo, é porque acho que também tem muito... Acho que também tem pouca informação. As pessoas acham que a psicóloga é coisa pra maluco. Não é. Nossa, acho que todo mundo deveria ter o seu. Todo mundo. Com certeza. Voltando aos tratamentos. Nós falamos da toxina botulínica e eu queria falar um pouco sobre as tecnologias, né? Você falou várias vezes, né, sobre as tecnologias. Quais são essas tecnologias ao nosso favor? Então, é assim, o laser que tem afinidade pelo vaso e a luz pulsada, que também pega vaso, eles são indicados para tratar a vermelhidão da rosácea, as telangiectasias, a vermelhidão. E existem outras tecnologias que podem trazer benefícios. Então, assim, não estão indicados, mas a gente já tem alguns estudos mostrando o que o paciente pode fazer e pode trazer benefício. E uma delas é o ultrassom microfocado. Então, o ultrassom microfocado, principalmente quando a gente usa a ponteirinha mais superficial, que a gente vai trabalhar a derme, a gente vai melhorar o colágeno, vai melhorar aquela matriz extracelular. Hoje a gente vê que traz benefícios também para rosácea, para vermelhidão, né, para esse eritema do paciente. Então, não é uma indicação, mas é um paciente que está lá 40 a mais, com um grau de flacidez e deseja tratar, a gente também pode falar para ele que ele vai se beneficiar disso. Então, ele não vai... que os pacientes têm muito medo de piorar. Ele não só não vai piorar, como ele pode melhorar. Mas aí a gente vai ter que fazer um pouco mais de disparos. Existem alguns parâmetros que a gente vai usar ali no ultrassom microfocado, com a ponteira mais superficial, para obter também esses benefícios para a rosácea. Então, esse é bem legal. Eu uso bastante. É o que eu mais gosto. A grande parte dos pacientes, mulheres 40 anos, elas estão super preocupadas também com a questão do envelhecimento, tem as queixas da flacidez, etc. Então, a gente pode utilizar. Então, os lasers e a luz pulsada para tratar os vasinhos são indicações formais para o tratamento. O ultrassom microfocado não é uma indicação formal para o tratamento, mas ele vai trazer benefícios para o paciente. Tá, agora vamos deixar bem claro o que eu vou te perguntar. Os vasinhos, telangiectasias, eles só saem com tecnologia? Eles só saem com a tecnologia. Não adianta passar... Mas você sabe que, assim, o próprio processo de envelhecimento faz aparecer alguns vasinhos na nossa face. Então, muitas vezes aqui em volta da asa nasal, às vezes um pouquinho na região malar. Isso não quer dizer rosácea. Então, qualquer pessoa que tem um vasinho ali tem rosácea, não. O próprio processo de envelhecimento faz. Aparece em muitos pacientes, principalmente os pacientes que têm uma pele mais clara, que aparece mais, né? A gente consegue ver mais.
E independente se as telangiectasias da rosácea ou do envelhecimento, o que trata isso são as tecnologias, tá? Tá. Então, às vezes, é engraçado que o paciente chega assim, acho que agora eu tô com rosácea, porque apareceu os vasinhos. Não, só o vasinho não é o diagnóstico da rosácea. Mas, independente se é da rosácea ou não, o que trata os vasinhos são as tecnologias, o laser e a luz pulsada. E quando é que você fala assim, vamos entrar com laser para tirar esses vazios? Porque às vezes a gente vai um rosadinho no seu consultório com 2 vasinhos. Deve ser Cabe. que se tá incomodando ele, a gente pode fazer. Pode se não fazer. tá, não precisa. Tá, então independente da quantidade de vasinhos que tem. Quando tá muito intenso, aí a gente tem que fazer. Agora, quando tá leve e não tá incomodando, aí vai depender do Mas eu desejo posso desse chegar lá, eu tô com um vaso só. Posso fazer? paciente. Pode fazer. Pra tirar, Pode fazer. mas volta? Pode voltar. Esse é um problema. Pode voltar. Até porque rosácea não tem cura, gente, então volta. Mas a gente tem que ficar fazendo de tempos em tempos. É. E como é que você determina, assim, são 3 sessões, 4 sessões, quantas sessões mínimas? Aí dependendo da intensidade. Quanto Entendi. mais intenso, mais tem que falar. Mas às vezes tinha um só e você fez mais de uma sessão. Às vezes, naquele um só, a primeira sessão não foi efetiva, a gente vai ter que fazer mais uma. Aí vai depender de cada um. O calibre do vaso, a localização, o parâmetro que a gente vai usar do laser, tudo isso é variável. E tem sessões mínimas, assim? Geralmente eu indico 4 sessões para grande parte dos pacientes. Mas isso vai variar. Já tem paciente que eu fiz só 2, já tem paciente que eu fiz 8. Aí vai depender de cada um. E manutenção é importante? Sim, a manutenção é importante. A gente vai definir a manutenção também de acordo com o paciente. Então, que nem essa paciente, para ela eu fiz um laser que chama Spectra. Acho que a gente fez 6 sessões, ela ficou ótima e parou. Aí voltou. Aí falei, então nós vamos fazer tudo de novo e nós não vamos parar. Tava fazendo semanal, aí nós vamos fazer quinzenal, aí depois nós vamos fazer a cada 3, a cada 4 e vamos desmamando aos poucos. Aham. E é isso que a gente tá fazendo, é uma paciente bem recente. E é importante fazer com o dermatologista, né, doutora? Sim, sempre com a orientação do dermatologista, porque a gente tá tratando a doença como um todo, né? Então, assim, o laser tá ali tratando o vasinho, mas vamos lembrar que ela tem a doença, então a gente tem que estar tratando. Que nem a gente já conversou bastante com skincare, com medicamento, seja ele tópico, sistêmico. Então tem que estar ali sempre cuidando de tudo. Você não vai cuidar só do vasinho, você vai estar cuidando de tudo. E vamos falar que é um organismo. Então, assim, tudo pode acontecer. E se acontecer, vocês estão preparados para resolver. Isso, exatamente. É importante isso, né? Muito. Doutora, pode-se dizer que as tecnologias, o laser, a luz pulsada, é o melhor tratamento para rosácea? Pra vermelhidão, sim. Pra vermelhidão, pros vasinhos, é o melhor tratamento. Então, vale a pena a gente fazer. Vale a pena. Com certeza. Tá vendo, né, gente? Lembrando... Vamos lembrar que hoje no Brasil a gente não tem os outros medicamentos, né? Uhum. Até fora do Brasil tem. A gente já teve uma época aqui, mas a gente não foi um medicamento que performou tão bem, tanto que a gente não tem mais. Existe a possibilidade de manipular. E aí a gente vai conduzir caso a caso, mas as tecnologias laser e luz pulsada para vermelhidão e para telangiectasias é um consenso entre os médicos que deve ser feito para os pacientes que têm essa manifestação. E a gente pode dizer que laser luz pulsada é aquela que te tira da crise e fica com longo prazo sem não tendo crise? Se for essa indicação de vermelhidão e vasinhos, a papulopustulosa, ela pode ter benefício com as tecnologias, mas a gente vai estar sempre associando os outros medicamentos, tá? Então, o laser está indicado nos eritemas persistentes e transitórios, tá? Na papulopustulosa, ela pode vir associada. Sempre junto, né? Sempre junto. Sempre, nunca sozinho. Nunca sozinho. Tá. Então agora a gente vai pro quadro Pergunta dos Rosadinhos. Doutora, lembra desse quadro? Lembro. Vamos lá. Pergunta pros Rosadinhos lá no Pergunta que chegaram. Instagram. Isso, vamos lá. Primeira pergunta da Rosadinha, ou Rosadinho. Vamos lá. Luiz Pereira. Eu tenho rosácea fimatosa. Qual é o tratamento mais indicado? Então, os fimas são aquela pele mais grossa, né? Hipertrofiada. Muito comum no nariz, mas pode dar em outras regiões da face, na fronte, no mento. E aí, para esses casos, é cirúrgico mesmo o tratamento. Então,
cirurgia que pode ser feita com o próprio laser, ou com eletrocauterização. Então, se é uma rosácea fimatosa que não está inflamada, aí é procedimento mesmo para fazer o tratamento. Cirúrgico. E quem faz? Dermatologista mesmo. Faz mesmo. Uhum. Não são todos que fazem. São cirurgiões dermatológicos, às vezes com técnicas mais apuradas, mas é com o dermatologista mesmo. Uma vez, eu vi no canal, né, fechado, um rapaz que tinha a rosácea fimatosa e tirou, doutora, uma placa, assim, do nariz dele. Ai, me deu uma pena, assim, nervoso. Porque acontece, tem pessoas que ficam com aquele narigão mesmo, né? Aí eu não faço hoje no consultório, durante a residência eu fiz junto com os meus chefes lá, mas é cirúrgico assim, mesmo. Cirúrgico, né? Cirúrgico. Anestesia, dependendo da área, talvez precise até de uma sedação, aí vai depender da intensidade, de qual é a conduta do médico. Você acha que esse é o pior tipo de rosácea? Eu não sei se a gente pode considerar pior, porque vai depender. Por exemplo, você numa crise muito intensa da pápula pustulosa, você tá sofrendo também. Então, eu acho que falar pior vai depender, é muito pessoal. Eu acho que não dá pra falar que é a pior, não. Acho que cada crise pode causar tanto impacto psicológico, trazendo junto a dor, o desconforto, a diminuição da autoestima, talvez mais do que o FIMA, depende muito de cada paciente. Mas existe tratamentos da fimatose antes da cirurgia, sem ser cirurgia? Ou é cirurgia? A fimatosa não inflamada é cirúrgico. Tá, entendi. A inflamada a gente pode entrar com antibiótico, com a isotretinoína. Entendi, tá. Próximo. O laser de CO2 fracionado pode ser utilizado para rosácea? Então, talvez para tratar uma fimatose, para tratar a fimatosa pode ser com um laser de CO2 fracionado. Mas aí tá totalmente controlado, tem só o FIMA e ele pode ser feito o CO2 fracionado ali. Mas para os outros tipos de rosácea, em geral, a gente não usa o laser de CO2 fracionado, porque é um laser ablativo, que causa uma sensibilidade na pele, uma vermelhidão, ele faz a ablação, então ele altera também a barreira cutânea, então ele não é um laser que a gente use para tratar a rosácea, mas talvez para um quadro que o paciente tenha só lá o FIMA, ele possa ser usado na região onde tem o FIMA. Onde tem FIMA. É uma pergunta que eu tenho aberta. Talvez por causa dessa questão do FIMA que acaba confundindo os pacientes. Pode ser. Doutora, então, vamos lá. Respondeu as perguntas dos rosadinhos. Agora eu quero saber o que te deixa rosadinha. Eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando o que eu já respondi outra vez. Mas já foi 2 episódios. Eu esqueci, mas também se repetir não tem problema. Eu acho que hoje em dia eu tô tão cara de pau que nada me deixa mais muito rosadinha. Mas eu acho que a gente ficando mais velha, a gente vai ficando mais. A gente tem filtro, a gente fica sem filtro. Mas eu acho que já foi a minha resposta de uma das outras, é que como eu sou míope, recentemente eu tava com meu óculos atualizado de não enxergar, de não saber muito bem quem é. Eu cumprimento as pessoas sem saber quem é. Que às vezes eu cumprimento alguém que não era. Então eu passo umas vergonhas meio assim. Isso já foi pior. Mas como recentemente eu demorei pra atualizar meu óculos, fui no oftalmo, demorei 6 meses pra fazer o óculos. Me explica por quê, não sei. Não tem tempo. E aí eu tava assim, sem enxergar de longe, tava indo pra aula, tinha que sentar na primeira carteira, porque eu não enxergava os slides. E aí eu andei dando uns foras assim, novamente, nesses últimos meses. Mas agora já consertei o óculos, tá bom pra longe, mas agora piorou minha presbiopia, então agora tá ruim pra perto, tem que tirar pra ler, tá uma confusão. Faz parte do amadurecimento. Vocês passaram por isso também. E é isso, gente. Doutora, muito obrigada. Mais uma vez, eu quero agradecer o seu apoio a mim e a todos os rosadinhos. A gente está no mês de conscientização mundial da rosácea. Então, eu sei que eu sempre posso contar com você. É isso que eu falava. O prazer é meu estar aqui. Você sabe que você pode sempre contar comigo. Que é um prazer trazer informação. Eu acho que hoje as mídias sociais, né? Tudo que a gente tem, podcast, o seu próprio site. Hoje a gente consegue levar informação para um número maior de pessoas, e eu acho que isso faz parte da missão dos médicos, e vocês, influenciadores, conseguem potencializar isso com a gente, né? Vocês conseguem levar a nossa informação ainda
mais longe, ainda mais para quem precisa, porque hoje as pessoas sabem onde procurar. Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui mais uma vez, fico muito honrada e você sabe que pode contar sempre comigo com essa missão de difundir as informações baseadas em evidências, tendo em vista também que hoje tem tantas informações desencontradas, né? Sim. Então, o que a gente puder fazer para potencializar isso, você pode contar comigo. E a gente já tá juntas nessa parceria e amizade já tem um tempo, né? Quanto tempo, Van? Eu acho que já deve ter uns 5 anos. Desde a pandemia, né? Foi, porque a gente, já antes da pandemia, a gente já se conhecia. A nossa parceria ficou mais forte na pandemia, né? Depois, aí, quando acabou que eu fui... Então, é mais ou menos 5 acho que anos uns mesmo. 5 anos. E aí, hoje, eu sinto que a rosácea está um pouco mais conhecida. As pessoas estão falando mais sobre rosácea, né? É um trabalho que o Rosácea Grupo está vindo fazendo, né? Óbvio, não é ele sozinho. Mas eu quero frisar que você também é responsável por isso, por estar me apoiando e através de você, que é uma pessoa competente para poder falar, né, passa informação junto com a gente. Ai, obrigada. Mas eu quero falar que eu tenho certeza que o Rosácea Grupo ajudou muito as pessoas conhecerem mais a rosácea, as pessoas falarem mais sobre rosácea, inclusive as marcas, né, que tem produtos para rosácea, te apoiando, ajudando a levar a sua informação mais adiante. Eu acho que esse conjunto foi super importante para ampliar mesmo o conhecimento de todas as pessoas que possam ter rosácea. Até os médicos estão falando mais. Se você vê, os médicos também estão falando mais. Então, isso é muito importante. Com e certeza. daqui mais evolução e assim... Eu sou uma super incentivadora dos médicos falarem mais, porque grande parte dos médicos tem vergonha, acha que é besteira, acha que não precisa, mas na verdade é muito importante que os médicos venham, que tenham suas redes sociais, que estejam juntos com as influenciadoras do tema, para ampliar, né, essas informações, porque hoje na internet a autoridade é quem fala mais sobre o assunto e nem sempre é quem sabe mais. Sim. Então eu sou super incentivadora, acho que os médicos têm sim que virem nas suas redes sociais, por mais que sejam pequenas no momento que a gente começa, com a possibilidade de aumentar, mas que a gente tem sim que trazer o nosso conhecimento para um público muito... para abranger um público muito maior. A gente não pode guardar o nosso conhecimento só para quem está ali no nosso consultório. A gente precisa trazer informações, claro, sobre rosácea, que é o tema que a gente está falando aqui, mas sobre outras doenças de pele também, que nem sempre são tão conhecidas, que nem sempre tem muita informação, ou que às vezes tem muita informação errada. Sim. Então eu acho que os médicos, eu incentivo, eu sempre que eu posso, eu falo sobre isso, com quem é mais próximo de mim, eu incentivo a falar. Eu acho que isso faz parte da missão do médico também. E doutor, isso é muito importante, porque vocês têm capacidade para isso, vocês estudaram e a gente precisa de informações verdadeiras, né? A gente estudou e estuda todos os dias. Todos os dias estão surgindo coisas novas, estão surgindo atualizações mesmo sobre os temas que a gente já conhece, novas informações que vão mudar condutas. Então, é uma coisa tão dinâmica, sabe, Van? E eu sou super a favor de ter vários médicos fazendo esse papel, porque aí a gente vai somando as nossas forças. Verdade. E muito obrigada por estar comigo nessa caminhada. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Peço desculpa que hoje eu tô meio gripadinha aqui. Não tem como, esse tempo, né, O doutor? tempo tá muito esquisito, mas é sempre um prazer estar aqui com você. Conte sempre comigo. Você também, tô aqui porque der e vier. E aí, curtiram? Se curtiram, vem aqui embaixo, dá o seu like, comenta, dá seu feedback, porque nós estamos de olho, hein? Lembrando que nós estamos também nas principais plataformas de áudio, no Instagram, no Facebook, no TikTok e no X. Precisando de mim? Bora, rosadinhos, etc. e talk. Bora, rosadinhos, etc. e talk.